O número de casos confirmados do novo coronavírus no planeta ultrapassou 1 milhão nesta quinta-feira. E a Covid-19 já matou mais de 52 mil pessoas. Itália, Espanha e Estados Unidos, nesta ordem, têm o maior número de mortes. A contagem é da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério da Saúde confirma quase 8 mil casos e registra oficialmente 299 mortos. Mas o número real de vítimas é maior. Depois da divulgação de dados oficiais do Ministério da Saúde, o governo de São Paulo anunciou o resultado dos testes em dezenas de pacientes que morreram com a suspeita da Covid-19. Eram 201 testes de pessoas que morreram com suspeita de Covid-19 prometidos para hoje. O Instituto Adolfo Lutz conseguiu processar pouco menos da metade, 93. Desses, 20 deram positivo para a doença, o que eleva o total de mortos em São Paulo para 208. Cerca de 16 mil exames de casos suspeitos ainda aguardam análise no Instituto, que atende a rede pública e particular. Qual que é o maior gargalo hoje? São os insumos. Da mesma forma que nós temos dificuldade para outros insumos, respiradores, existe uma falta de reagentes no mercado internacional. Quer dizer, a Secretaria tem compras em andamento, mas as companhias não conseguem entregar. Para agilizar os diagnósticos do novo coronavírus, São Paulo criou uma rede estadual de 10 laboratórios para fazer os exames. A coordenação é do Instituto Butantan, que só hoje conseguiu a certificação estadual. A meta é chegar a 10 mil exames por dia. 8 laboratórios públicos já estão habilitados. 2 ainda aguardam a certificação do governo. Laboratórios particulares também devem integrar a rede em breve. Nós temos que fazer o sistema funcionar, automatizar. Esse é um aspecto importante, por isso que estão sendo comprados equipamentos e reagentes. Quer dizer, o prazo máximo que se espera para esses exames é de 24 a 48 horas no máximo. O governo também vai comprar 1.300.000 testes da Coreia do Sul. Quase metade deve chegar na primeira quinzena deste mês. O estado diz que trabalha para zerar a fila de testes o mais rápido possível. Nós não podemos ter exames represados porque eles refletem em tempo real a evolução da epidemia. Não temos motivo para ficar, ou seja, atrasando uma parte importantíssima do combate à epidemia. O Ministério da Saúde anunciou hoje que a Covid-19 chegou ao Brasil antes do que se acreditava. O primeiro caso da doença não foi em fevereiro, mas quase um mês antes. Uma paciente em Minas Gerais que chegou a ser internada, mas já se curou. Lembrem-se que nós estamos fazendo investigações de casos internados, muitos desses casos estão com material colhido e nós tivemos, a partir de investigação retrospectiva, a identificação do primeiro caso confirmado, ele é da semana epidemiológica 4, do dia 23 de janeiro. Então, a partir de investigação de casos, a gente identificou. Isso foi feito também na Zika vírus. Isso agora é para demonstrar que as equipes nos estados estão investigando, encerrando os casos, tanto é que a gente identifica, ou seja, havia circulação inicial de casos já no final de janeiro de 2020 no Brasil, com um caso importado, obviamente. O ministro Luiz Henrique Mandetta voltou a defender o uso de máscaras caseiras para quem não é profissional de saúde. As máscaras cirúrgicas estão em falta no mercado e são fundamentais dentro das unidades de saúde e dos hospitais. O ministro disse que as de pano funcionam bem no dia a dia. É lógico que a pessoa olha e fala assim, eu queria uma máscara daquela N95, aquela bem bacana, né? Que eu queria ficar com uma daquela, aquela que me protege bem. Aquilo vai fazer falta para esses profissionais que estão dentro do CTI. Aquelas eu vou ter que fracionar o uso. E essas outras das descartáveis para o pessoal que está dentro do hospital, porque eu não posso querer que eles peguem e guardem, eu quero que a deles seja descartável. Mas quem está em comunidade, é a coisa mais simples de se fazer, faça a sua mesmo e faça as medidas de higiene. Nós estamos falando de perdigoto, de gotícula. Quando você põe uma barreira,
você já não elimina a gotícula. E se vem de lá para cá, ela segura também como barreira. Se ela ficar úmida, ela tem que ser trocada. Então, cada 1 hora, 2 horas, você tem que trocar. É o mesmo tempo que você tem que trocar a de papel também. Então, a diferença é que essa, quando você trocar, você vai pôr ela num saquinho, vai guardar. Quando você chegar em casa, você vai lavar com alguma substância que seja uma substância de limpeza. Não tem nenhuma ciência nisso, não tem nada que não seja aquilo que nós já sabemos. Então, o que é hospitalar, deixar para o hospital, e o que é comunitário, você ter essa opção que você pode usar muito bem, fazer a proteção muito bem e deixar e colaborar para que o sistema possa ter seu ponto de equilíbrio. As máscaras cirúrgicas fazem parte dos equipamentos de proteção individual de profissionais de saúde, que são motivo de preocupação do ministro Mandetta neste momento. Segundo ele, os estados receberam ao todo 40 milhões de itens, mas a questão é quanto tempo esses estoques vão durar. Questionado se o governo não poderia ter se antecipado ao problema e comprado mais material, o ministro voltou a dizer que o principal fornecedor do mundo, que é a China, interrompeu a venda no início da pandemia por lá e que isso provocou a redução drástica do fornecimento. Perguntando se nós não deveríamos ter feito isso antes. Eu já expliquei várias vezes. A partir do momento que a China anuncia o problema dos casos, logo na sequência ela fecha a exportação, ela produz somente para o mercado interno da China. Isso faz com que todo o mercado global, ela produz mais de 90% dos equipamentos que são adquiridos no mundo, o mercado global aguarde até que a questão de 15, 16 dias ela volta a abrir o mercado. Não se constrói uma indústria com matéria-prima, máquinas e rodagem com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias. Às vezes isso leva um bom tempo para se fazer. Então, agora que o mercado chinês volta a produzir, ele tem que repor todo o estoque que deixou de ser utilizado nos primeiros 45 dias que ele não vendeu e mais repor o mercado. Nós ainda conseguimos, fomos um dos últimos países que conseguiu adquirir 40 milhões de unidades logo ali no apagar das luzes da interrupção do abastecimento. As máscaras caseiras precisam ser feitas com uma série de cuidados para terem eficácia e só devem ser usadas quando for inevitável sair de casa. A dona Ivanilda, que é costureira, está fazendo máscaras em São Paulo para compensar a falta de trabalho. Eu trabalho com uniforme, operacionais, daí teve muita venda foram canceladas. Aí pessoas me procuraram se eu sabia fazer a máscara. Aí eu comecei a confeccionar as máscaras. Hoje eu estou confeccionando mais ou menos 150 peças por dia, a pronta entrega. É possível fazer máscaras de pano em casa. Uma opção é pegar um pano, dobrar 2 vezes, depois colocar elásticos, um em cada lado, em seguida dobrar as pontas e puxar os elásticos. A máscara está pronta. Essa médica explica por que as máscaras caseiras podem ajudar. O racional, na verdade, do Ministério em pedir para que as pessoas, quando saiam na comunidade, usem máscara, é fazer com que essas pessoas não transmitam o vírus, mesmo que elas estejam assintomáticas, mas transmitindo. O Ministério da Saúde dá essas orientações. A máscara deve ter pelo menos 2 camadas de tecido. Pode aproveitar uma roupa velha ou uma cortina, por exemplo. Ela deve cobrir bem a boca e o nariz. Precisa de elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. A máscara é individual, não deve ser compartilhada. O Ministério alerta que cada um da família precisa ter as suas próprias máscaras. Mais de uma para cada pessoa, porque cada máscara deve ser usada por no máximo 2 horas. Se você realmente precisar sair de casa, leve ao menos uma máscara reserva, protegida de qualquer sujeira, e uma sacola para guardar a máscara suja depois. Na volta para casa, as máscaras usadas devem ser lavadas com água sanitária, em molho durante 10 minutos. A médica tem uma máscara cirúrgica que atualmente só deve ser usada por profissionais de saúde e pessoas infectadas. Ela explica como colocar. Na hora da colocação da máscara, você tem que garantir que a sua mão esteja higienizada com água e sabão ou com álcool gel, para você evitar que você leve as mãos potencialmente contaminadas próximo das mucosas, né? Você coloca a máscara,
você tem que garantir, na verdade, que a máscara esteja bem aderida ao rosto. Então, se você vai fazer alguma máscara de pano em casa, você tem que escolher um modelo que fique bem aderente ao seu rosto, né? Durante o uso da máscara, você deve evitar de levar a mão no rosto e na máscara, e se precisar... A máscara não serve para nada. Pior, ela pode até aumentar o risco de contaminação. Colocar a mão no rosto, perto do nariz, da boca, dos olhos, é a forma mais comum de levar esse vírus para dentro do nosso corpo. E os médicos alertam que quem não está acostumado a usar máscara acaba colocando a mão, porque ela incomoda, pode dar a sensação de calor, de coceira. É preciso prestar muita atenção. E lembrar que a máscara é apenas mais um recurso contra esse vírus. O mais importante é não sair de casa, manter o isolamento social e cuidar da higiene das mãos, com água, sabão e álcool em gel. Este infectologista alerta, não dá para relaxar nas medidas de segurança só por estar de máscara. Quando você estimula o uso desse tipo de equipamento, é exatamente o que vai acontecer. A pessoa se sente segura, porque ela está de máscara. Renan faz entregas como motoboy, um serviço essencial. Ganhou essa máscara de pano da avó. Toda hora que você vai entregar, você coloca a máscara? Isso, eu coloco a máscara. Então a gente se previne e previne as outras pessoas. Se você tiver qualquer dúvida, não tem problema. No Globoplay você pode rever essa reportagem e todas as outras do Jornal Nacional. Na segunda-feira, a gente mostrou aqui o apelo de um microempresário mineiro que se ofereceu para fabricar máscaras de proteção em larga escala. Ele tinha a máquina e a mão de obra. Faltava só a matéria-prima. E ela chegou. O telefone do Marcelo não para e começaram a chegar voluntários. Pessoal, vai passando mais acetado. Com as papelarias da cidade fechadas, muita gente não conseguiu ter acesso à matéria-prima para doar. Mas a ajuda chegou de quem tem um acetato no estoque. O Wellington assistiu à reportagem do Jornal Nacional. Ele é gerente de uma gráfica que imprime livros e revistas. E tinha o tesouro que faltava para o Marcelo: 2.000 folhas de acetato. Precisamos unir forças, né? Como a gente não está lá na frente, né, com os profissionais de saúde, eles estão lá nessa guerra, a gente aqui tem que dar o apoio, tem que ajudar das formas que a gente consegue, da forma que a gente pode. Todo esse material é o suficiente para fabricar cerca de 30.000 máscaras. E a máquina, que estava parada, agora produz 400 protetores por hora. Um trabalho intenso que une pessoas de cidades distantes, de vários setores, mas todas com vontade de fazer a diferença na vida de quem está na linha de frente de combate ao vírus. As primeiras máscaras vão ser encaminhadas para unidades de saúde. Nos primeiros dias eu não consegui dormir, porque 2.000 mensagens de WhatsApp todos os dias, né? E o tamanho da responsabilidade que é de tentar atender, porque quando algum diretor de hospital consegue entrar em contato comigo, ele fica emocionado, porque ele cria nele uma esperança de chegar nele essa máscara. E a gente vai conseguir. Depois de 14 dias de isolamento em casa, o senador Davi Alcolumbre está curado da Covid-19. Amanhã ele reassume a presidência do Senado e hoje ele divulgou uma mensagem sobre a experiência que viveu. É importante seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Outra coisa importante é lembrarmos que as decisões de governadores e de prefeitos de ficarmos em isolamento social, ela é fundamental para contermos o avanço e não colapsarmos o sistema de saúde do Brasil nesse momento. O parlamento estará sempre aberto ao diálogo, ao entendimento, à conciliação, porque só juntos poderemos ultrapassar essa crise que vivemos hoje no Brasil. Fiquem em casa. A seguir, publicada a medida provisória que permite a empresas reduzir a jornada e o salário dos trabalhadores. E a lei que estabelece ajuda emergencial de R$ 600 para os informais. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde voltou a falar hoje da necessidade de proteger os mais pobres sem descuidar das recomendações de isolamento. Tedros Adhanom disse que é necessário adaptar as orientações da OMS para diferentes contextos, especialmente as comunidades mais vulneráveis.
Lembrou que os efeitos econômicos e sociais dessa pandemia nos países mais pobres podem ser mais graves e duradouros e que, por isso, os governos precisam fornecer uma rede de segurança social para que as pessoas vulneráveis tenham comida e outros produtos essenciais durante essa crise. O governo anunciou que vai editar uma medida provisória que concede prazo de até 1 ano para que empresas de turismo e de cultura reembolsem clientes por viagens e por outros serviços que foram cancelados por causa da pandemia. Então, essa medida provisória ela vai desobrigar as empresas a fazer o reembolso imediato, mas também obrigando que essas empresas possam, num prazo máximo de 12 meses após a pandemia, elas façam na totalidade, na integralidade, sem custos adicionais ou multas, entregar esses serviços aos consumidores. Isso aí é uma medida extremamente importante, porque muitas das empresas, sobretudo de entretenimentos, de shows, pacotes turísticos, as empresas se viram num fluxo de caixa zerado e ainda ter que retirar o reembolso, isso aí seria catastrófico. E o governo federal publicou agora à noite, numa edição extra do Diário Oficial, a lei com socorro aos trabalhadores informais. Na saída do Palácio da Alvorada hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a demora na publicação no Diário Oficial da lei do auxílio emergencial que ele assinou ontem. Sem a publicação no DO, não se pode tomar nenhuma medida oficial para o pagamento dos R$600. E o governo ainda alega que tem que fazer um decreto para autorizar o pagamento e uma medida provisória para liberar o dinheiro. O projeto do auxílio, aprovado pelo Congresso, chegou à mesa do presidente na segunda-feira passada. Como é que está a operação para pagar os R$600? Como é que está a já está todo vapor. Vai, a semana que vem começa a pagar. Mas foi publicado no Diário Oficial do presidente. Não foi publicado ainda. Não foi publicado. Eu assinei ontem, estava aguardando. Está esperando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. É verdade. Tem que ter o crédito também. É verdade. Então agora o crédito provisório hoje, 92 milhões para ser publicado junto. Sim. Deve ser hoje. Senhor presidente? Deve ser, pô. O senhor falou que o senhor tinha... Você não pode, a burocracia é enorme. Uma canetada minha errada é crime de responsabilidade. Dá para vocês entenderem? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Não vou dar esse prazer para vocês. Na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, citou a necessidade de uma emenda constitucional ser aprovada pelo Congresso para dar mais garantias jurídicas ao governo na operação do auxílio emergencial. Hoje, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que para fazer o pagamento é preciso esperar que a Câmara aprove um outro projeto do Senado que detalhou todas as categorias aptas a receber o auxílio de R$600. O ministro alega que se alguém do governo cometer erros, pode responder por crime de responsabilidade. O chefe da Casa Civil, Braga Neto, disse que a culpa do atraso é do rito. Então, todas as medidas foram tomadas. A sanção foi dada dos R$600. Eu não vou falar em data, mas vai ser disponibilizado dentro da maior brevidade possível, tá? E não houve problema de despreparo ou descaso por parte do governo federal. Os R$600 foram sancionados ontem, simplesmente em virtude do rito que tem que ser feito, porque o técnico tem que estar amparado também na hora que é feito. O ministro Braga Neto e outros integrantes do governo dizem que o receio é descumprir a chamada regra de ouro, que proíbe aumentar o endividamento do país para pagar despesas correntes, como as de pessoal, juros da dívida, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, já que para levantar o dinheiro para pagar o auxílio de R$600 e outras ajudas para trabalhadores e empresas, o governo terá que se endividar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, declararam publicamente que os instrumentos jurídicos já colocados à disposição do governo para enfrentar a calamidade do Covid-19 já são suficientes para a equipe econômica começar a liberar o dinheiro. Entre esses instrumentos estão o decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso e a liminar concedida no domingo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que permite ao governo criar despesas na área de saúde, fazer pagamentos e financiar empresas durante a pandemia sem a necessidade de apontar a origem dos recursos.
Legisladores, juristas, economistas e especialistas em contas públicas cobram que o governo haja com rapidez. O economista Marcos Mendes diz que não há como desrespeitar a lei e que eventuais questões jurídicas podem ser acertadas depois com o Supremo, o Tribunal de Contas da União e o Congresso. A prioridade agora é pagar o auxílio. Nós temos uma urgência a ser resolvida e quanto mais rápido puder ir pagando para aqueles que já foram contemplados na primeira versão do projeto, mais importante. Eu acho que o mais relevante agora é resolver a logística de como vai pagar esse valor, que também não é simples. São milhões de pessoas que não podem se aglomerar em bancos, em casas lotéricas para receber ao mesmo tempo. O economista José Roberto Afonso, o idealizador da Lei de Responsabilidade Fiscal, disse que os governos já vêm descumprindo a regra de ouro, se endividando para pagar despesas correntes. Ele cobra ação e transparência para liberar logo dinheiro para quem mais precisa nessa crise. Primeiro, vamos combinar uma coisa. A maior regra de ouro é manter as pessoas vivas, seja aquelas doentes, seja aquelas que estão passando fome. E essa é a que tem que nos pautar. O que diz nas finanças públicas essa regra? Não se endivide para cobrir gastos correntes. Olha, essa regra existe desde a Constituição de 88, e desde a Constituição de 88, o governo se endivida para pagar juros da dívida pública. Desde o ano passado, desde agosto do ano passado, já se sabe, e consta no orçamento deste ano, que o governo tinha que se endividar para pagar os juros da dívida, para pagar aposentadorias no INSS e para pagar o Bolsa Família. Afonso lembra que a solução adotada pelos governos no mundo é aumentar a dívida pública para socorrer os mais necessitados. Ele diz que o governo tem que agir com transparência. Todo esse combate à crise, seja a da saúde, seja social, seja econômica, no mundo inteiro está sendo feito contra a dívida pública. Ou seja, agora a gente se endivida, depois a gente discuta como vai pagar a conta. Mas precisa que a sociedade esteja acompanhando quanto que essa conta está custando, quem que está sendo beneficiado, e separar claramente o que é a ação de governo de dia a dia, que tem que continuar com as limitações possíveis, do que essa ação de guerra. A demora no pagamento está provocando apreensão em potenciais beneficiários. Foi grande a procura de canais para saber quem está inscrito no CadÚnico, o cadastro único do governo para programas sociais. Há 3 caminhos. Pelo aplicativo Meu CadÚnico, que tem que baixar no celular. É preciso preencher com o nome completo, data de nascimento, nome da mãe, selecionar o estado e o município onde mora e clicar em entrar. O aplicativo dá a resposta. Outro caminho é fazer a consulta na internet, que pede os mesmos dados. Só que muitas pessoas não estão conseguindo acessar a página desde ontem por causa da grande procura. Também é possível fazer a consulta pelo telefone. O governo ainda não informou como os que estão fora do CadÚnico vão se cadastrar para receber o auxílio de R$ 600. O Ministério da Cidadania declarou que está trabalhando para normalizar a consulta ao cadastro no site ainda hoje. A página do Jornal Nacional na internet tem outras informações sobre o cadastro único. Segue na GPS apresenta Jornal Covidal, com os apavoradores William Corona e Renata Covid. Boa noite. Boa noite. Homem é baleado no centro de Porto Alegre. O autor tinha o apelido de coronavírus. E a bala estava infectada pelo Covid-19. Morre de coronavírus homem que levou 36 tiros e caiu do 22º andar de um edifício. Homem morre de coronavírus após beber 2 caixas da cerveja Belo Horizontina. Jogador Neymar treina dentro do seu AP. Cai após tropeçar numa bola infectada de Covid. Em contrapartida, o ex-atleta e ex-técnico da seleção brasileira, Zagallo, é visto na rua desrespeitando a quarentena. O mesmo se diz imune ao vírus devido ao seu histórico de atleta. Homem deixa mulher e 5 filhos em casa, sai para comprar cigarros, não retorna e alega estar infectada pelo coronavírus. Mulheres reclamam que devido à pandemia, os salões de beleza estão fechados e elas não conseguem fazer um buço. Grupo que entoava Ninguém Larga a Mão de Ninguém teve que se soltar e passar álcool em gel. Coelhinho da
Coelhinho da Páscoa não trará os presentes para as crianças este ano, pois está infectado com Covid. Papai Noel também cogita cancelar o Natal, pois está no grupo de risco. E para acabar com as brigas de direita e esquerda, Lula e Bolsonaro farão o jogo da roleta russa. Os dois serão infectados pelo Covid-19 e aquele que sobreviver ganhará a disputa. Bolsonaro aposta no seu histórico de atleta. Lula está confiante por estar curtido no álcool. Agora, no Jornal Covidal.